Se você vê alguém a falar mal do dízimo, essa pessoa é desigrejada, não respeita a autoridade pastoral, abandonou a sua congregação. E a Bíblia diz que não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muitos. Hebreus capítulo 7 diz assim: porque este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressou da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, ou rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, ou fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos desposos. E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote tem em ordem segundo a lei. Ok? Os que recebem o sacerdócio têm em ordem segundo a lei de tomar dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 17 diz assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Que palavra muito forte aqui. Meus amados irmãos, o dízimo, ele é anterior à lei. Antes da lei for instituída, mesmo de Moisés nascer, aqui está a dizer: Abraão deu dízimo. Abraão deu dízimo, o patriarca da nossa fé, que ele é chamado o pai da fé, deu dízimo ao Melquisedeque. Depois, a Bíblia está a considerar que até o sacerdócio de Levi recebia um dízimo do povo. Mas Jesus Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a Bíblia está a nos mostrar aqui que nós não somos coordenados pela lei, mas somos coordenados pela graça, por Jesus Cristo. Nós não somos da ordem de Moisés, nós somos da ordem de Jesus Cristo. Nós não somos da ordem da lei, nós somos da ordem da graça. Muita gente diz assim: eu sou da graça, por isso não dou dízimo. Então, se você dá graça, é da ordem segundo Melquisedeque. Você é da ordem segundo Jesus Cristo, que é feito sacerdote eternamente. E Abraão, que é o nosso pai na fé, que nos abre a porta para a graça, porque não há graça sem fé, porque a graça é aberta pela chave da fé. Então Abraão deu dízimo ao Melquisedeque. Então Jesus Cristo, que é feito segundo a ordem do Melquisedeque, também ele vem e diz assim: vocês dão dízimo de tudo, mas se esquecem do mais importante. Os fariseus, e lhes diz assim: vocês devem fazer isso. Fazer o quê? Dar o dízimo de todas as coisas, mas não se esquecer do mais importante, que é a justiça e o amor. Aquele que busca a Deus, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não quer dizer que as demais coisas não são importantes ou são pecados. As demais coisas estão na sua devida ordem. Que ordem é essa? É a ordem da palavra de Deus. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Isso é muito importante você saber. Jesus nunca reprovou o dízimo. Jesus nunca anulou o dízimo. São os fariseus, são os saduceus, são aqueles que são incrédulos, são aqueles que são usados pelo diabo. Só o diabo é que não quer que você oferte e dê o seu dízimo na igreja. Por quê? Porque ele sabe que a obra de Deus vai ser parada se não houver finanças. Porque para Jesus viajar precisava de alugar barcos, precisava de passar por regiões, precisava de comer com os discípulos, 12 discípulos. Lucas capítulo 8, versículo 1 até o 3. Escuta o que a palavra de Deus diz. Diz assim: Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, junto com os 12
discípulos, fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus, anunciando os testemunhos de Deus, curando pessoas, libertando pessoas. E a Bíblia diz assim, que havia uma mulher que foi curada, que foi liberta de 7 espíritos malignos, Maria Madalena. Outra fala de Susana, a esposa do procurador de Cusa, que sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. Então, é necessário, meu amado irmão, você estar firme na palavra de Deus, não na opinião do homem. Porque a Bíblia diz para você sustentar a obra de Deus, porque o dízimo é dado para mantimento. Para você ver essa imagem que você está vendo, é o dízimo que está a promover essa imagem. Eu estou a te pregar o evangelho da graça, de graça. Você não está a pagar nada por isso, mas é porque alguém deu um dízimo, deu uma oferta, que nós tivemos possibilidade de comprar esse microfone, de pagar a internet, de pagar a televisão, de pagar o aluguel da igreja, para que você pudesse receber o evangelho da graça. É lógico, é racional, que são aqueles que acreditam no princípio da palavra de Deus, que vão sustentar a palavra de Deus. Nunca o diabo vai sustentar a palavra de Deus. Se você vê alguém a falar mal do dízimo, essa pessoa é desigrejada, não respeita a autoridade pastoral, abandonou a sua congregação. E a Bíblia diz que não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muitos. Existem muitos que abandonaram a congregação, não respeitam a autoridade, nem pastoral, nem sacerdotal, e eles dizem que dízimo é do pecado, é do diabo. Meu amado irmão, nunca cuspa no prato que te dá de comer. Seja grato a Deus, porque é um coração grato que eu vou dar o meu dízimo, porque eu sei que a obra de Deus precisa.